Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus estamos aqui mais uma vez para dar início ao novo trimestre da série de lições que estaremos estudando ao longo desses últimos 3 meses do ano. A classe dos adultos estará estudando a respeito da vida do apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Essa lição que terá aí 13 lições, nós teremos a lição de número 1, o mundo do apóstolo Paulo; a 2, Saulo de Tarso, o perseguidor; a 3, a conversão de Saulo de Tarso; a 4, Paulo, a vocação para ser apóstolo; 5, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo; 6, Paulo no poder do Espírito; 7, Paulo, o plantador de igrejas; 8, Paulo, o discipulador de vidas; 9, Paulo e sua dedicação aos vocacionados; 10, Paulo e seu amor pela igreja; a 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina; 12, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte; e a última lição, 13, a gloriosa esperança do apóstolo. Portanto, querido professor, estas serão as lições contidas nessa série de lições que estaremos estudando ao longo deste último trimestre do ano de 2021. A lição de número 1, ela é uma lição introdutória a respeito da vida do apóstolo Paulo, tem como tema o mundo do apóstolo Paulo. Nesta lição nós estaremos estudando pelo menos 3 características, relacionadas à vida do apóstolo. Seria a primeira, o mundo político-geográfico; a segunda, o mundo cultural; e a terceira, o mundo religioso. O comentarista desta série de lições é o pastor Helenay Cabral. Ele é escritor, conferencista e consultor doutrinário e teológico da nossa Convenção Geral e também da CPAD. Então, ele é o comentarista dessa lição. Então, nessa primeira lição, ele vai trazer aqui uma introdução a respeito das circunstâncias ou das condições geográficas, cultural e religiosa em que viveu o apóstolo Paulo. O texto áureo da nossa lição diz: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, conforme Atos 9,15. A verdade prática nos diz: segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. É interessante destacar, querido professor, que já a verdade prática dessa primeira lição vai mencionar que Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Ou seja, Deus vai permitir que as circunstâncias elas sejam favoráveis a ponto de que o evangelho ele possa adequadamente ser anunciado, que o evangelho possa ser pregado e que a mensagem da palavra ela seja estendida, ela seja difundida a todos aqueles que têm possibilidades de ouvi-la. Então Deus vai criar condições favoráveis para a anunciação do seu evangelho. A leitura bíblica em classe está registrada em Atos 26, 1 a 7. Não leremos para ganharmos tempo neste comentário. O objetivo geral da nossa lição é saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o evangelho. Então, querido professor, nós precisamos entender que nos dias atuais, o mundo em que vivemos, a sociedade em que vivemos, as condições existentes, elas são uma porta aberta para o evangelho. Os objetivos específicos são apresentar o mundo de Paulo no Império Romano; segundo, discorrer sobre o mundo cultural de Paulo; e terceiro, descrever o mundo religioso de Paulo. Esses objetivos específicos, conforme os professores bem sabem, eles estão inseridos ao longo dos tópicos da nossa lição. A nossa introdução diz: o assunto desse trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Então, como bem mencionei a princípio, ao longo dessa série de lições que compõem essa lição trimestral, nós estaremos estudando a respeito da vida do apóstolo Paulo.
Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava. Então, como eu disse, essa primeira lição é uma lição introdutória. O comentarista, pastor Elenay Cabral, ele se preocupa em esclarecer as condições, as circunstâncias em que Paulo viveu, como era o mundo dos dias do apóstolo Paulo. E aí nós dividimos aqui, conforme a lição bem divide também, nos aspectos político-geográfico, no aspecto cultural e também no aspecto religioso. O primeiro tópico da lição diz: o mundo de Paulo no Império Romano. Então, querido professor, eu sei que é notório, de conhecimento de todos nós, que nos dias do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, posteriormente nos dias do apóstolo Paulo, o Império Romano era o grande império que dominava o mundo, era o grande império que tinha domínio sobre o mundo de então. Então, o Império Romano dominava no aspecto político, no aspecto militar, em certo sentido no aspecto cultural, embora o Império Romano adotou muito da cultura grega, em especial a cultura denominada helenística, né? Ela ainda permeava todo o Império, ou grande parte do Império Romano, bem como outras situações. Então, assim, de forma sucinta e superficial, o Império Romano ele dominava, e é justamente nesse período de domínio do Império Romano que Paulo, então, ele começa a exercer o seu ministério. Então, nós vamos ver, entendendo a origem do apóstolo. Então, em que pese nós não termos muitas informações detalhadas a respeito da vida do apóstolo Paulo, contudo, a Bíblia, ela revela algumas, como, por exemplo, o nome Paulo era um nome romano. Era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cídnus, na Ásia Menor. Então, essas são as informações que nós temos a respeito do apóstolo Paulo. O nome Paulo, o nome romano, ele nasceu em Tarso, que era a capital da Cilícia, na região da Ásia Menor. Quanto ao nascimento, não existe data, não se precisa data. Talvez tenha ocorrido no ano 5 a.C., aqui, querido professor, é apenas uma sugestão, uma menção por parte do comentarista da lição, de que Paulo tenha nascido ali em torno de 5 a.C. Dessa forma, se formos considerar essa data, nós vamos observar que Paulo deveria ter entre 30 e 35 anos de idade quando Jesus ele foi crucificado. Então aqui são algumas informações colocadas pelo comentarista da lição para aí situar mais ou menos, né, a respeito das informações necessárias para que a gente possa melhor compreender a respeito da vida do apóstolo Paulo. O segundo item, a geografia do mundo de Paulo. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano, conforme mencionamos. Naqueles dias, entre o ano 33 e 35, o imperador era Tibério, ou seja, Tibério César era o imperador de Roma. E a dimensão geográfica do Império Romano era muito grande, né? Aqui o comentarista cita, por exemplo, a respeito da malha viária, que teria em torno de 300 mil quilômetros, ou seja, uma extensão muito grande, uma extensão muito vasta, sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. Ou seja, com o apogeu do Império Romano, havendo a chamada paz romana, houve, portanto, a partir dessa pacificação, ou seja, Roma já havia dominado várias regiões, então surgiu um momento para que houvesse investimentos em infraestrutura, entre as quais as estradas que ligavam ou interligavam os diversos povos dominados, porque há que se destacar a respeito do comércio. O comércio era forte, ele precisava fluir. Então, uma vez que o Império Romano estava dominando, então ele criou condições para que houvesse a comercialização, ou seja, seria como um momento de globalização naqueles dias, em que todas as cidades, países dominados estavam sob domínio de Roma, ou interligados de alguma forma a Roma, e o comércio e a vida social e a questão da aquisição de riquezas, enfim, eles tinham agora plenas condições de serem realizadas, tanto pela pacificação quanto pela infraestrutura existente. Então, naqueles dias,
conforme mencionamos, havia condições para viagens, oportunidade especial para as viagens missionárias. Então veja que o fato de haver paz e de haver investimento em infraestrutura, isso tudo propiciou, ou seja, oportunizou condições para que Paulo realizasse também diversas viagens. Como sabemos, Paulo realizou aí as viagens missionárias. E essas viagens, elas, num certo sentido, foram facilitadas porque havia essa estrutura. É por isso que lá fala a respeito das condições que Deus proporciona para que nós, hoje, a igreja, possa aproveitar-se dessas condições para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Nós vamos ver aqui que, pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do Evangelho no Império. Então, Paulo não perdeu tempo, ele evangelizou. Ele usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navios. E aí aqui vai mencionar que pelas vias marítimas, nos quais sofreu naufrágios e enfermidades. Então, Paulo utilizou de navio, ele usou as vias marítimas. E, inclusive, isso tudo, como bem sabemos, mencionado pela palavra de Deus, Paulo ele acabou sofrendo alguns naufrágios e outras enfermidades. Assim, a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Ou seja, Paulo se aproveitou de toda essa estrutura existente para fundar igrejas, ou conforme aqui comenta o pastor Enai Cabral, ele menciona para a plantação de igrejas, ou seja, ele plantou igrejas. Por isso devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e do campo. Então aqui, meus irmãos, queridos professores, nós podemos extrair algo interessante, que é aproveitarmos, ou seja, saber aproveitarmos as condições favoráveis para evangelizar. Então, Paulo, no seu tempo, ele soube aproveitar. Que nós, em nossos tempos, ou nos nossos dias, possamos também aproveitar as oportunidades de levar o evangelho. Amém? O item 3, Paulo chamado para os gentios. Aqui o comentarista ele vai abordar que Paulo ele teve uma chamada forte para anunciar o evangelho aos gentios. É claro que todos os irmãos bem sabem que gentil é todo aquele que não é judeu. Então nós temos os judeus e nós temos os gentios, ou seja, os gentios são os estrangeiros, são aqueles que não são judeus, não têm, seja de nascimento, seja por sangue, essa condição de ser considerado judeu, portanto é considerado gentil. Então Deus vai levantar o apóstolo Paulo, como bem sabemos, para anunciar o evangelho, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico, conforme Atos 9,15. Nós vamos entender aqui, o comentarista vai abordar, que lá em Jerusalém já havia Pedro, já havia João, já havia Tiago, mas quando nós vamos olhar Atos 26, nós vamos ver que é mencionado o testemunho do apóstolo perante o rei Agripa, quando diz: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para pôr por ministro e testemunha dos gentios, a quem agora te envio, conforme nós vemos em Atos 26, versículos 16 e 17. Então veja que o próprio Senhor Jesus comissionou o apóstolo Paulo a anunciar o evangelho aos gentios. Então é por isso que Paulo ele não fica em Jerusalém, porque lá em Jerusalém, lá em Israel, já haviam aqueles que eram considerados as colunas da igreja, já haviam ali os discípulos de Jesus. Então ele sai, cumpre a sua missão, o seu chamado, o seu ministério e vai anunciar o evangelho aos gentios. A síntese desse primeiro tópico diz que a Pax Romana, ou seja, a paz romana, a geografia, os meios de transportes urbanos e do campo do Império Romano contribuíram para a propagação do Evangelho. Então, tudo contribuiu para a propagação do Evangelho. As estruturas, as condições, conforme já mencionamos, deram condições favoráveis para a anunciação do Evangelho da paz. Amém? O segundo tópico da nossa lição fala do mundo cultural de Paulo. Então, o primeiro tópico nós estudamos a respeito do aspecto político-geográfico.
Agora nós vamos estudar a respeito do aspecto cultural, ou seja, nos dias em que Paulo viveu, qual era a cultura do mundo de então. Então nós vamos observar, primeiro, a respeito da língua falada naqueles dias. A língua daqueles dias, ou seja, a mais difundida, a que todos falavam, aquela que era, digamos, num certo sentido, mais popular, era o chamado grego koiné. Assim como o inglês hoje, e até mesmo o espanhol, elas são línguas muito faladas atualmente, naqueles dias do apóstolo Paulo era o grego koiné, um grego que era falado por quase todos os países, né, ou as pessoas dos dias da época do apóstolo Paulo. Então essa língua ela acabou prevalecendo e tornando-se uma língua popular. E Paulo, cabe destacar, ele falava o grego, ele falava o hebraico e ele falava também o aramaico. Então Paulo era um poliglota, ou seja, uma pessoa que sabia falar em diversos idiomas. O koiné é uma língua popular muito difundida na época. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné. Aqui um destaque interessante, querido professor. O Novo Testamento ele é escrito em grego, no grego koiné. O apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego como o hebraico e o aramaico. Com relação à pronúncia aqui, né, há quem diga grego koiné e há quem diga grego koiné, tá? Mas as duas variações são aceitas. Utilizando o grego, Paulo teve uma formação básica em Tarso e posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu e pertencia ao grupo de fariseus em Jerusalém, para aprender e conhecer em profundidade a Torá. Então Paulo, ele vai ter um ensino, conforme nós sabemos, aos pés de Gamaliel, um grande professor, uma pessoa de destaque, um rabino reconhecido naqueles dias, a quem Paulo pôde e teve a oportunidade de aprender a respeito da Torá, ou seja, dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O item 2, o mundo cultural do apóstolo Paulo. No Império Romano, ele respeitava a diversidade religiosa, desde que respeitasse os deuses do Império. Então Roma, uma vez que ela vai conquistar diversos povos, esses povos tinham as suas culturas, esses povos tinham a sua religião, ou seja, os seus deuses. Então, dentro desse aspecto, nessas características, nós vamos observar que Paulo ele aproveita dessa oportunidade para difundir o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, querido professor, depois você leia, né, atentamente o item 2 desse segundo tópico, e aqui existe uma série de citações a respeito dos diversos deuses, de diversas nações ali que tinham proeminência naqueles dias, e é então quando Paulo aproveita, como eu disse, para anunciar o nome de Jesus, como foi ali no caso, né, quando Paulo esteve diante de muitas plateias, como por exemplo no Areópago em Atenas, ele pôde anunciar o nome de Jesus. Havia ali um politeísmo daquelas nações, ou seja, acreditavam em vários deuses, adoravam vários deuses, reverenciavam vários deuses. Então é o ambiente propício para Paulo dizer a respeito de Jesus, quando ele fala ao Deus desconhecido. Enfim, aí, querido professor, estude, leia, né, aprofunde, para que você aí possa complementar o necessário para a tua aula. Amém? O item 3, a influência da filosofia grega. Neste mundo religioso havia influência filosófica grega. Essencialmente, o Império Romano ele era politeísta, e Paulo referiu-se a isso em 1 Coríntios 8,5. A influência filosófica grega, especialmente o gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos daqueles dias. Meu querido professor, aqui nós estamos diante de uma particularidade importante que se faz necessário explicar adequadamente o que seria esse gnosticismo. Então, o gnosticismo nada mais era do que um movimento de caráter sincrético e esotérico. Sincrético na medida que aceitava a mistura, né, de várias religiões. E esotérico, uma questão tanto no aspecto filosófico quanto das questões de ordem imaterial, enfim. Então isso tudo acabou de certa forma, uma vez que estava arraigada na questão da cultura, dentro do seu aspecto filosófico e que acabou permeando ali, ou seja, sendo difundida
vindo inclusive talvez até a querer influenciar o pensamento de muitos cristãos. É por isso que Paulo ele vai fazer algumas defesas em algumas das suas epístolas a respeito disso. Sobre isso eu oriento a você, professor, que pesquise um pouquinho mais. Então o gnosticismo ele buscava a salvação pelo conhecimento e não pela fé. E é justamente sobre isso a preocupação do apóstolo Paulo. Então esse gnosticismo ele estava querendo adentrar a igreja, ele estava querendo se arraigar ali dentro do ensinamento cristão. Então por isso Paulo, como um apologeta, ou seja, aquele que tem e que faz defesa, especialmente a defesa do verdadeiro evangelho, ele vai combater esses ensinos, né, essa filosofia que estava tentando adentrar junto à igreja. Então o gnosticismo buscava a salvação pelo conhecimento e não pela fé. É por isso que Paulo defende fervorosamente a respeito da fé em Jesus Cristo. Amém? A síntese desse segundo tópico diz: o grego koiné era a principal língua do tempo do apóstolo e como mola propulsora da cultura grega, ela contribuiu para a propagação da mensagem escrita do evangelho. Então veja que Deus proporcionou ou propiciou condições favoráveis para a expansão do evangelho. Amém? Vamos então para o terceiro e último tópico desta nossa lição, que fala a respeito do mundo religioso de Paulo. Paulo se identifica como judeu. Então Paulo ele vai se identificar diante dos judeus como judeu, porque ele disse: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. É importante destacar, querido professor, que o judeu ele não é considerado judeu apenas por haver nascido no território de Israel. Ele pode ter nascido num outro país, mas a linhagem sanguínea, ou seja, a ascendência, é que permite a ele, mesmo não ter nascido no território de Israel, ser considerado judeu. Foi o caso do apóstolo Paulo. Ele nasce em Tarso da Cilícia, ou seja, não nasceu propriamente no território de Israel, mas pela sua ascendência, ou seja, os seus pais serem judeus, consequentemente ele era judeu. O judeu não perde a sua linhagem por isso. Mas sobre isso também eu oriento, querido professor, que você tire todas as suas dúvidas quanto a este particular. Amém? Então, Paulo se identifica como judeu. Ele falava em hebraico para aquela plateia quando todos esperavam que falasse apenas o grego. O apóstolo tinha o sangue de pais judeus. Seu pai era fariseu, zeloso e influente na sinagoga em Tarso, e o criou para ser um fariseu, tanto quanto ele mesmo. Então, Paulo ele foi criado dentro da fé judaica. Ele era, portanto, um fariseu. Item 2. Paulo foi criado dentro da fé judaica. Então, aqui, meu querido professor, nós vamos observar que tudo quanto era necessário o judeu guardar, cuidar, fazer, Paulo fez. Tanto assim que ele era considerado alguém muito dedicado, alguém extremamente zeloso pelo judaísmo. É por isso que num primeiro momento, Paulo, ao perseguir a igreja, ele vai achar que aquela sua atitude era uma atitude de serviço a Deus. Embora ele estivesse equivocado, mas ele acreditava que perseguindo a igreja ele estava prestando um serviço a Deus, tamanha era a sua dedicação, tamanha era o seu zelo. Mas quando então ele vai ter um encontro com Jesus, ele vai entender aquilo que ele não entendia. E aí os irmãos, todos nós sabemos a linda história do apóstolo Paulo. O item 3, o mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentil. Então o mundo missionário dos apóstolos de Jesus restringia-se numa visão inicialmente limitada apenas ao povo judeu. Então aqui o comentarista da lição, ele vai aqui pontuar que num primeiro momento os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles estavam focados à evangelização dentro do contexto de Jerusalém, dentro do contexto de Israel. Essa era a realidade daqueles dias. Quando o Senhor convocou Paulo e o chamou pelas características de que precisava para disseminar o evangelho no mundo gentil. Então, a partir disso, Deus chama Paulo e o vocaciona para anunciar o evangelho aos gentios, ou seja, fora de Jerusalém, fora do território israelense.
As culturas romanas e grega que Paulo adquiriu davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico, ou seja, Paulo estava preparado. É por isso, meu querido professor, querido obreiro do Senhor, que você que tem uma chamada de Deus, especialmente para a obra missionária, deve se preparar, deve conhecer um pouco da cultura, do idioma, dos costumes daquele país para o qual você eventualmente já sabe que poderá ser enviado numa data futura. Então se prepare, esteja preparado, porque no caso de Paulo, esse conhecimento muito lhe ajudou na obra missionária. Diz aqui que Paulo plantou igrejas na Galácia, na Acaia e na Ásia Menor. O apóstolo não se importava com o status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus, nas praças do Areópago, em Atenas. Ou seja, Paulo era alguém preparado. Então, ele tinha condições de se comportar e estar em diversos ambientes, como assim aconteceu naqueles dias. Portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passasse. Então aqui como diz, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou, ou seja, preparou para que Paulo pregasse o Evangelho. Ou seja, Paulo, vendo a oportunidade que o Espírito Santo de Deus havia lhe proporcionado para pregar, ele aproveitou essa oportunidade e ele fez a obra de Deus evangelizando. Glória a Deus. O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. Então, meus irmãos, hoje nós temos condições também de evangelizar. Eu quero aqui comentar particularmente a respeito das mídias sociais. Quantos poderiam e muitos estão utilizando as mídias sociais para evangelizar, mas quantos estão perdendo tempo e oportunidade de, utilizando-se das mídias sociais, levar o Evangelho? Então, meu irmão, às vezes aí quando você estiver no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em outras, aproveite para difundir a palavra de Deus, aproveite para falar do amor de Jesus para alguém que precisa ouvir. Amém? Fica aqui essa sugestão, essa informação ao querido professor, aos ouvintes. Por fim, então, a conclusão da nossa lição. A cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia e ciência. Então, Paulo estava preparado. Então, por isso, a importância também da escola dominical, dos cultos de ensino, para aprendermos a palavra, para que quando estivermos lá no campo de missão ou no momento da evangelização, se formos confrontados, possamos responder com paciência a respeito da nossa esperança, como disse o apóstolo Pedro, que possamos argumentar, saber defender o Evangelho, as verdades do Evangelho, pelo conhecimento através da palavra de Deus. Então, diante de reis, governadores, tribunos e tantas outras autoridades, o apóstolo, ele se mostrou um excelente orador, arguto no conhecimento de várias ciências. Então, Paulo, ele era um estudioso, ele se dedicava, ele não tinha preguiça de estudar. Me recorda agora a passagem que diz, quando ele estava preso, dizendo: traze-me os livros, os pergaminhos. Então, Paulo, enquanto estava preso, ele estava estudando. Então, que essa seja também a nossa postura, querido professor, porque bem mencionou ele dizendo, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, nós precisamos estudar, nós não podemos ter preguiça de pesquisar, de ler, de estudar, estarmos nas escolas dominicais, nos cultos de ensino, aprendendo a palavra de Deus. Amém? Então, Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. Paulo se doou. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo. Amém? Então, querido professor, lhe desejo uma boa aula, que possamos estar incentivando a todos a participar deste próximo trimestre, porque estaremos, como dissemos, estudando a respeito da vida do apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.